são 8 horas e 12 minutinhos. Acerte o seu relógio aqui com o Mundo em Sua Casa, horário de Brasília. E você, está acompanhando o Mundo em Sua Casa aí no seu foninho de ouvido, no seu veículo, no seu carro. Muito obrigado pela companhia, obrigado pela carona. Vamos juntos até as 9 horas da manhã, combinado? E o Partido dos Trabalhadores está preocupado com a possibilidade de o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, colocar em pauta o pedido de impeachment de Lula. Esse receio é discutido entre petistas que trabalham na articulação política do Congresso. Existem dois principais motivos para essa preocupação. Primeiro, houve um aumento da tensão entre o governo de Lula e Lira nos últimos dias. Segundo, o governo ainda não conseguiu construir uma base sólida na Câmara. Caso Lira decida confrontar, ele pode ressuscitar um dos pedidos já protocolados na casa. O último pedido liberado por Carla Zambelli obteve 140 assinaturas. Os petistas mais cautelosos acreditam que, pelo menos por enquanto, Lira não partirá para uma ofensiva tão agressiva, mas o futuro é incerto. Até o momento, já foram protocolados 19 pedidos de impeachment do presidente Lula, com motivos variados, desde reuniões com líderes controversos até declarações polêmicas sobre conflitos internacionais. Arthur Lira deixará o comando da Câmara em fevereiro de 2025. E enquanto mais próximo ele estiver de sair do cargo, maior a probabilidade de se irritar com solicitações não atendidas pelo governo. Josiel Menezes, será que Arthur Lira coloca aí um desses pedidos de Lula na pauta de impeachment? A briga tá boa, né? Desde aquela crítica ali ao mercadante, desde a dispensa, né, do sobrinho do Lira na questão ali do INCRA, né, lá do Ceará. A situação é complicada, ou seja, existe uma briga ali direcionada ali do governo do PT com o Arthur Lira. E tem mais a questão da não liberação das emendas. Estão agora liberando as emendas pinga-pinga, ou seja, liberando devagar. E houve, para aprovação de alguns projetos do governo, inclusive o arcabouço fiscal, uma promessa do governo de que liberaria recursos para o parlamento brasileiro. O que aconteceu? O Arthur Lira fez as negociações com cada líder de bancada, fez negociação com os parlamentares, prometendo em nome dele mesmo essa questão da liberação, porque tinha sido uma promessa do governo Lula. E isso não aconteceu. Aconteceu algumas liberações direcionadas para uns privilegiados ali principalmente da Câmara com relação ao PT, mas outros foram questionados de desviar essas emendas para uma ação do governo da maneira que ele queria. Então essa briga está muito forte ali, mas por enquanto eu não acredito na colocação de um pedido de impeachment do governo Lula, ou seja, do presidente Lula. Eu acho que ainda vai para frente um pouquinho, né? Vai depender também da aceitação pura e plena do próprio vice-presidente, que é o Geraldo Alckmin. Sem a aceitação do vice-presidente fica difícil, porque é um dos pontos de apoio que o governo do PT ainda tem com relação ao partido do Geraldo Alckmin e também a parte ali do MDB. Então, tem que olhar tudo isso aí, né? Tem que olhar com muito carinho, porque existe o perigo? Existe, mas não acredito que aconteça agora, não. Ô, José Menezes, o ex-presidente Bolsonaro teve mais de 100 pedidos de impeachment protocolado no Congresso. Nenhum, né, foi para frente, né? Foram pedidos que foram feitos pela oposição, na verdade, era um enxame, né, de pedidos aí, principalmente por parte do PSOL, da rede e também do próprio PT, mas sem muito fundamento. Esse, com relação ao governo Lula, a gente também não sabe se tem um fundamento ou não, não está explícito, né, qual que é a intenção de se colocar esse pedido. Eu não acredito que aconteça, não. Tá certo, são 8 horas e 16 minutinhos, chegando aqui novas mensagens, inclusive sobre aquela pergunta que eu lancei agora há pouco, Josiel, né, que é a questão, né, de que pessoas presos trans poderiam escolher, né, o presídio onde ficar e também o direito a ter revista íntima apenas de agentes policiais femininos, se essa pessoa trans se identifica com o gênero feminino. E aí o Walter Manuel diz o seguinte: eu acho que preso é preso. Tem que ser tratado como tal, não tem que ter privilégios. Você não acha, Josiel? Walter Manuel. Pois é, daquilo que eu estava falando, ou seja, tem que olhar com muito carinho essa questão, porque é difícil quando você vai analisar a condição da pessoa.
ou então o que ela se diz ser é diferente de você de ter a condição, porque muitas vezes você pega uma pessoa que se diz trans e às vezes na essência não é trans, e você tem uma pessoa que é trans de fato e que se sente trans e que é da condição trans, né? Então é muito complicado, Alex, quando se fala da questão de gênero, a gente fica quase que perdido no análise. Por quê? Porque tem que ter o quê? Primeira coisa, a questão do respeito em si. Agora, o respeito em si, ele passa por tudo isso aí, todas essas discussões que estão acontecendo, mas é difícil você analisar da maneira de separar uma coisa da outra. Como o nosso ouvinte diz, preso é preso. Só que você não pode colocar, por exemplo, né, uma mulher que se sente homem no presídio masculino. É aquilo que a deputada diz que é o perigo da questão do próprio estupro lá, porque é diferente de outras questões, né? Então é delicado, muito delicado, é um dedo na ferida, é muito complicado. Ó, temos também aqui a opinião, né, do Nick Souza, sobre esse assunto ainda, que ele fala o seguinte: quer benefício? Crime e vai trabalhar. Preso tem que se, entre aspas aqui, se lascar, segundo a opinião do Nick Souza. Mande a sua opinião para nós aqui, que é muito importante para a gente, e também, por falar nisso, a gente lança mais uma outra pergunta. Arthur Lira, né, teria coragem, deve colocar o pedido de impeachment do presidente Lula, dos 19 pedidos de impeachment do presidente Lula em pauta? Dê a sua opinião para a gente, manda a sua mensagem, porque ela é muito, muito importante para nós. Eu estava olhando aqui, Alex, dos 100 e poucos pedidos de impeachment do ex-presidente Jair Bolsonaro, nenhum teve ali acima de, me parece, 42 assinaturas, né? E nesse caso aí, só esse da Carla Zambelli de 116 assinaturas é um número bem grande, né? Até isso é avaliado na questão. Mas é aquilo que eu disse aqui. Eu acho que o Arthur Lira está fazendo um jogo, né, ali com realmente o governo do PT, e não vai colocar isso não. Apenas as ameaças ali, não vai colocar não.